Você pode sentar. É melhor a gente começar o culto assim. Não é não, irmão? O avião já vai decolando, é bom demais. Se você pode sentar, por favor, você já fica com mais expectativa no Senhor, né? E eu ia fazer mesmo, né? Eu lembro que... Primeiro eu quero agradecer ao pastor Janduí e a Eliane. Você, pastor, o senhor foi professor do meu pai e da minha mãe no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Lá em Campina Grande, 98, 99, você foi professor deles. E o seu filho, o profeta Ravi, foi a primeira pessoa a falar sobre o meu chamado. Eu lembro demais, eu estava contando a Eliane, que eu não entendia era nada. Era uma criança. E Ravi dizendo para mim, tu tem um chamado. E eu digo, o que esse menino está falando para mim, que eu não estou entendendo nada. Eu sei que ele estava vendo tudo que Deus tem feito. Amém, irmãos? É uma alegria estar aqui. Você não me conhece, eu sou de Campina Grande. Eu cresci no Ministério Verbo da Vida, passando pelo DI, os adolescentes, os jovens. Sou professora do Rema, sou advogada também. Eu estou lançando um livro esses dias. No final eu vou estar lá fora. Mas é um prazer e uma honra, além disso, te servir com a palavra e com a unção do Espírito essa manhã. Amém? Obrigada, queridos. É uma honra estar aqui. Quero agradecer também a Malu, minha amiga. E queria fazer referência a você, Tiago. Seu canal é uma bênção, meu irmão. Olha, tem mensagens específicas ali que o Senhor me guiou, né? Na verdade, o Senhor mandou Simon e Adriana. Pega esse pacote de pregação aqui desse canal e manda para a Luana. E salvou a minha vida. Muitas coisas ali que você tem postado. Parabéns. E eu fico enviando para todo mundo. Tem muitas pessoas que eu digo, escuta essa. Parabéns, irmão. Avança nesse trabalho. Amém? Que bênção, irmãos, estar aqui. Obrigada, ó. Trouxeram até aqui o livro, né? Está aqui, identidade recriada, propósito restaurado. Essa é uma mensagem simples que Deus tem falado ao meu coração já faz alguns anos. Eu até no princípio resisti de escrever esse livro, porque eu digo, Senhor, eu vou escrever um livro. Tem um monte de livro de Tony Cook, de Rick Renner. Rick Renner lança vários livros todo mês, eu não consigo nem ler os livros do Rick Renner. Por que eu vou escrever um livro? E o Senhor, eu já lancei um lá atrás, mas depois de um tempo eu digo, não, eu vou ficar quieta. É muita responsabilidade, deixa eu ficar quieta. Mas o Senhor falou para mim há uns 3 anos atrás, você deve escrever, não é por conta de você, é por conta de pessoas. São elas que precisam. O assunto da sua vida está resolvido, graças a Deus que você sabe que está tudo pago, está tudo kit, está tudo em ordem. Mas tem pessoas que precisam. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou obedecer então e confiar. Irmãos, sobre algumas coisas que estão aqui, eu vou falar essa manhã para você, mas eu estou mesmo com o coração para ser inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? Você está aqui para receber uma palavra que nasceu no coração de Deus. Então eu não quero fazer nada que seja mecânico, mas tudo que seja inspirado pela unção dele. Ok? Mas, querido, uma coisa que é certa, que arde no meu coração dentro de tudo isso, é sobre quem nós somos nele. Sabe, às vezes, queridos, nós vivemos temporadas na nossa vida subindo e descendo. Né? Nós permitimos que toda circunstância, todo obstáculo afete as nossas ações, respostas, a nossa linguagem, a nossa motivação. Mas eu e você, nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. E Ele nos resgatou de uma vida fútil, de uma vida sem propósito, de uma vida sem destino, de uma vida sem potencial. O teu valor e o meu valor, irmãos, não está naquilo que nós estamos fazendo. O nosso valor é o sangue de Cristo Jesus. Oh! Sabe, no jardim do Éden, o pecado fraturou completamente a identidade do homem. Adão e Eva fugiram da presença de Deus, estavam com medo de Deus. Começaram a ser tomados por sentimentos e mentalidades, egoísmo, autodefesa, autoproteção, autoconsciência, terceirização da culpa. A identidade do homem foi totalmente destruída no jardim do Éden. A identidade e o propósito por conta da desobediência de Adão e Eva. Mas a Bíblia diz, querido, eu amo esse texto. Você conhece Gálatas capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho amado, nascido sobre a lei, nascido de mulher, para nos devolver ao lugar original, para que eu e você voltássemos ao lugar original de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos mais
pecadores, você sabe disso, você é a justiça de Deus, você é uma nova criação. E sabe, irmãos, a história da tua vida não depende de coisas que estejam acontecendo por fora. A história da tua vida depende de quem você é por dentro. E por dentro está tudo resolvido, querido. Por dentro você é livre, é curado, sarado, lavado no sangue de Jesus. Você está morto para o pecado, vivo para a justiça. Oh, você é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você vê como é, irmão, é poderoso demais. Querido, o maior milagre é redenção. Voltar ao lugar original. Redenção. Ser um filho de Deus. O pastor Rick Renner, ele fala no seu livro Armado para o Combate, que a palavra redenção tem 4 palavras no grego, no original. Mas tem uma particularmente que toca o meu coração e fala bastante comigo, que é apolutroses. Apolutrose significa voltar ao lugar original, o lugar de plenitude. De plenitude. Nós estamos diante de Deus, irmãos. Sem medo, sem culpa, sem condenação. Você tem acesso ao trono da graça. Você carrega a pessoa maravilhosa e extraordinária do Espírito Santo. A sabedoria, o espírito criativo, a unção, a direção já está dentro de mim, dentro de você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que a gente permite que qualquer barulho do capiroto dos infernos nos tire do lugar da obediência? Porque, irmãos, a gente se deixa ser impressionado com as circunstâncias, os obstáculos e o natural. Sabe, uma das coisas é que a gente precisa ter mais relacionamento e vida com Deus. Porque quanto mais você se relaciona com esse Senhor, quanto mais eu me relaciono com esse Senhor, mais eu vou ficar convicta das realidades eternas que estão no meu coração e no meu espírito. Irmão, Deus chamou eu e você para que a gente viva uma vida aqui na terra de maneira triunfante. Sabe, isso não é uma vida isenta de problema, isenta de pressão, isenta de circunstância. Não, é uma vida em que nós vivemos de dentro para fora, acima das circunstâncias, acima dos obstáculos, acima das pressões, onde as nossas respostas não é por aquilo que está acontecendo por fora, mas pelas convicções internas que nós temos da parte de Deus. Às vezes a gente fica com medo do fogo. Não tenha medo do fogo, não. Porque ainda que tu for lançado no fogo, o quarto homem vai entrar com você. Vai soltar os teus, sabe? Vai desamarrar as cordas e vai celebrar, vai dançar contigo em meio ao fogo. Tenha medo não, irmão. Não negocie o que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer, Luana, eu sei que você é professora do irmão, abra a Bíblia. Irmão, subi no púlpito, eu já citei a Bíblia várias vezes. Se você não viu, eu estou falando a palavra. Só para deixar bem claro para você, ok? Deixe o Senhor fazer e vai recebendo. Ele já está falando com você e está liberando. Amém? Mas eu queria que você abrisse aí, ó. Vamos abrir. Atos capítulo 16. Isso é um texto tão simples, irmãos. Eu menciono ele nos últimos capítulos do meu livro, falando sobre a gente viver uma vida extraordinária. Deus me chamou e te chamou para viver uma vida extraordinária. De dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Independente da pressão, independente da circunstância. Eu vou te falar, o apóstolo Paulo é uma inspiração para mim. Porque, queridos, quando você vai ler a história desse homem, ele passou a maior parte do tempo na prisão do que fora. Sendo muitas vezes deixado de lado, traído pelos seus próprios parceiros ministeriais, pelos seus amigos. Mas nenhuma vez ele perdeu o foco. Nenhuma vez. Sabe, o apóstolo Paulo, ele aprendeu que a fonte de contentamento dele é o próprio Deus. A tua fonte de contentamento, irmão, é o Senhor. Entende? Esse evangelho poderoso, ele está assim, para nos dar uma boa vida aqui na terra, para nos dar boas coisas, sabe, para a gente prosperar materialmente, financeiramente. Mas esse evangelho poderoso, irmãos, em primeira instância, ele está para nos transformar em Cristo. Para nos transformar em Cristo, para que a gente fique mais parecido com Cristo Jesus. O meu destino, o seu destino, irmãos, é seguir as passadas de Jesus.
É viver como ele viveu aqui na terra. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Jesus era um chorão, gente? Era fraco, era medroso, era manhoso, pedia para sair? Não, irmão. Jesus era corajoso, valente, ousado, intrépido. Agora você sabe, muitas vezes as pessoas estavam recebendo dele, em outros momentos estavam querendo matá-lo, jogá-lo do precipício. Irmãos, em certos momentos ele estava sendo usado pelo próprio Deus e os religiosos estavam dizendo: isso é um endemoniado. E no final, no momento final entre Jesus e Barrabás, escolheram quem? Barrabás. Mas nem por isso Jesus ficou chorando, dizendo: Senhor, tá fácil não. Não, irmão. Ele estava certo que o destino da vida dele era cumprir a vontade daquele que o enviou. Ele estava certo que o destino da vida dele era nos trazer de volta ao lugar original, irmão. Jesus, ele não era impressionado pelo natural. Ele sempre estava vivendo a partir do relacionamento dele com Deus. Eu fico mesmo, viu, irmão, empolgado e intenso. É porque essas coisas mudaram minha vida. Porque é possível você passar 10 anos, 15 anos, 20 anos numa igreja, subindo e descendo de maneira inconstante. Sabe, com cara de jumento, como dizia o pastor Bud. Com cara de jumento, cara feia, sabe, mimizento, mas não é aqui não. É lá, vou ligar para o pastor Jussier e Joanice. É lá onde eles estão pastoreando. Sabe, mimizento, não aguenta nada, todo doído, melindroso. Sabe, é possível, irmãos. E por que está acontecendo em alguns momentos? Porque nós não estamos entendendo quem nós somos e para quem estamos vivendo. Quando eu e você, nós começamos a entender quem nós somos e para quem vivemos, a nossa vida começa a ser transformada. Porque, irmãos, nós não estamos aqui na terra para viver para nós mesmos. Nós estamos vivendo para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A nossa vida é para Ele. A nossa vida é para Ele. A minha vida e a sua vida não é sobre coisas, não é sobre bem-estar, irmãos. A nossa vida é sobre Ele. Aí quando Ele é o centro, quando Ele governa no meu coração e no seu coração, tudo que eu e você precisa, da parte de Deus, as liberações divinas vão ser liberadas e vão nos acompanhar. Oh, aleluia! Papá! Estou celebrando. Abra aí em Atos capítulo 16. Sabe, você conhece esse texto. Eu vou usar ele mesmo para fundamentar e calçar um pouco algumas coisas que eu estou falando. Mas esse não é uma história desconhecida. Mas eu sempre falo que uma das formas de a gente receber do que está escrito é a gente abrir o nosso coração e mergulhar na história. Porque às vezes a gente lê a Bíblia de maneira superficial. Quando você lê, quando eu estou lendo de maneira superficial, eu não vou receber o que Deus está falando. Mas quando eu abro o meu coração e eu começo a pensar no cenário, o Espírito Santo mesmo vai personalizar a mensagem para mim e para você. Amém, queridos? A gente não lê a Bíblia para pregar, irmão. A gente lê a Bíblia para conhecer o Senhor. E pregar é consequência. Pá. O pessoal fala por aí que eu sou a professora Tramontina, pastor. Sem querer, recebi esse nome no Brasil. Esses dias eu estava dando aula até em Caxias. O pessoal foi na própria fábrica da Tramontina e mandaram fazer uma peixeira para mim, com meu nome e tudo mais. Mas é que, irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito, saindo da minha boca e da sua boca. Mas deixa eu te dizer, a espada do Espírito entra dentro de você e estraçalha tudo que não presta. Pá! Mas graças a Deus que o corte é rápido, leve, indolor, com unção. É bom demais, irmão. Tu apanha rindo. É ou não é? Ô, irmão, que alegria a gente apanhar rindo. Tu acha que eu sou besta, menino? Sou nada. Mas isso são coisas que o próprio Senhor me ensinou. O Senhor falou para mim, né, algum tempo atrás. Você vai falar coisas específicas e as pessoas vão até rir. Porque eu vou te dar esse senso. Mas eu vou estar tratando com o coração delas. Amém. Deus está tratando com você, irmãos. Ele está personalizando essa mensagem para você.
Receba do Senhor, da palavra e do lindo Espírito Santo, do maravilhoso Espírito Santo. Amém? Mas essa história, eu vou só dar um pano de fundo para você. Aqui o apóstolo Paulo começa a sua segunda viagem missionária. E especificamente, nesse momento aqui, a igreja na Europa está começando a nascer. Ele chega na região de Filipos, que hoje seria a região da Grécia. Na região da Macedônia ele chega, hoje seria a Grécia. E é maravilhoso o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 11, porque coisas estão acontecendo. Paulo procura uma sinagoga, não encontra um grupo de mulheres orando à beira do rio. Entre essas mulheres tem Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. E Lucas, de propósito, colocou essa sinalização, porque Lídia, esse tecido que ela estava vendendo, significa dizer que ela era uma mulher influente, porque esse tecido ele era caro, era uma especiaria, era algo considerado. Então, irmãos, veja que coisa maravilhosa. Essa mulher se converte e abre as portas da sua própria casa para Paulo começar a lhe pregar e ensinar a palavra. Então, coisas maravilhosas estão acontecendo. Ele tem uma missão da parte de Deus e está acontecendo, está fluindo. Deus está operando. Mas você vai ver a partir do versículo 16. Certo dia, entre na história e vá pensando sobre ela. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E esse tom que ela está falando aqui parece que é uma coisa bonita, mas não é não, irmãos. Esse tom aqui é um tom de escárnio, desfazendo da palavra, desfazendo da unção e da autoridade que o apóstolo Paulo carregava em Cristo Jesus. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal. Que coisa linda. Diante das autoridades e levando aos magistrados, os juízes, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tenha calma, viu? Eu vou narrar para você, fique tranquilo. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmão, que situação. Diga aí, Paulo e Silas foi puxado na praça principal, rasgaram as roupas deles, açoitaram eles e eles foram caluniados, difamados, injuriados, acusados de forma injusta de propagar costumes contrários à cultura daquela cidade. Irmão, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo isso? Não, eles estavam pregando, ensinando a palavra, libertando pessoas. Mas aqui o próprio diabo levantou essa bagunça, essa armadilha, esse barulho para tentar paralisar o reino que o apóstolo Paulo carregava. Isso aqui foi o próprio diabo, irmãos. O Senhor, quando Paulo nasceu de novo, em Atos capítulo 9, o Senhor falou para ele: Paulo, você vai passar algumas perseguições, algumas situações por conta do meu nome, por conta da pregação do evangelho. Mas eu sempre estarei com você. A minha graça te basta. Quando você se sentir enfraquecido, parece que você não tem coragem, força, lembra-te que eu sou contigo. Que eu te capacito. A minha graça está com você. Sabe, eu costumo dizer que, de uma maneira geral, um crente pode passar por situações por conta de 3 razões. De uma forma bem simples, você vê esse padrão em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A primeira coisa é o diabo. Agora, deixa eu te dizer, irmão, o diabo, eu não vou pregar sobre ele não, viu? Fique tranquilo. Estou pregando sobre a palavra. Mas deixa eu te dizer, Satanás, o problema dele não é diretamente com a tua cara, de maneira pessoal. Estou com raiva de Lu. Não.
O problema dele é com a palavra que você tem recebido. O maligno vem para tomar, roubar a palavra que você tem recebido. O problema dele é com o reino inabalável que você carrega. Ele sabe, irmão, que você carrega um reino inabalável. Aí ele vai tentar levantar todo tipo de situação, de circunstância, de barulho, de obstáculo, para paralisar o reino que você carrega. Porque o próprio inferno reconhece a autoridade que você tem. É só você ler em Atos capítulo 19, irmãos, que os demônios mesmo vão dizer: a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe quem é Paulo. A gente só não sabe quem são vocês. Os meninos não eram nascidos de novo e estavam tentando expulsar mesmo demônio e tudo mais, no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o próprio diabo dos infernos disse: a gente sabe quem é Paulo, sabe quem é Jesus, mas você a gente não sabe. Agora veja que o padrão, Atos capítulo 19, o que o inferno está dizendo: a gente sabe a autoridade que vocês carregam. Nós sabemos o reino que vocês carregam. O reino inabalável. Aqui era exatamente o que estava acontecendo. Era uma armadilha para tentar paralisar Paulo e Silas de pregar o evangelho. Paulo e sua comitiva de pregar o evangelho nessa região. A segunda coisa, irmãos, que pode trazer situações para a minha vida e a sua vida é a própria imaturidade. Se você sabe disso, eu e você já fizemos escolhas, decisões de maneira imatura, sem sabedoria que vem do alto. E aí uma série de situações, de circunstâncias, de consequências vieram por conta da imaturidade. No tocante a isso, o que nós devemos fazer? Ter um relacionamento com Deus para crescer, amadurecer e andar e receber a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, irmão, vai começar, sabe, a nos guiar, a nos instruir, a nos inspirar. E a terceira razão, né? A segunda e a terceira, elas até andam conectadas. Mas a terceira, ela realmente está ligada a uma intencionalidade. É mesmo o pecado. Pecou, irmão, andou nas obras da carne, vai dar legalidade mesmo a Satanás. Aí, no caso, o crente está dando legalidade. Aí, o que é que eu e você deve fazer? Calma, viu, que a mensagem vai melhorar. Porque alguns de vocês estão assim: cadê? Eu estou esperando a parte triunfante da mensagem. Deus está te ensinando. Está acordando você, para você entender, e eu também. Irmão, nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. A prioridade da minha vida e da sua vida é vida com Deus. Entende? Eu sei que nós vivemos uma geração que está muito focada para o fazer. Isso tem um lugar. Uma carreira de sucesso tem um lugar. Crescer na profissão, no ministério tem um lugar. Ok? Prosperar financeiramente, materialmente tem um lugar. Mas a primeira vocação minha e sua é ter uma vida com Deus. É ter um relacionamento com Ele. Ele nos comprou para que nós estejamos diante dEle. O Senhor disse, eu não esqueci da história não, viu? Quem me conhece pregando sabe que eu passei, mas eu sempre volto para ela, fique tranquilo. Mas o Senhor falou para Marta e para Maria, lá em Lucas capítulo 10. Diz: Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada dela. O que é que Jesus está dizendo? Ei, Marta. Rapaz, a melhor parte, a boa parte, a coisa principal é você estar diante de mim, diante de mim, diante de mim, diante de mim. É você estar comigo, gastar tempo comigo. Oh, aleluia. Você sabe, quando Jesus chamou, Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, os discípulos, irmãos, o texto vai deixar claro. Jesus chamou aqueles que Ele quis para estar com Ele e os destinou a pregar o Evangelho. Irmão, a tua primeira vocação é estar com Jesus. É para o relacionamento que nós somos comprados. Aí, estando nesse lugar, a gente vai começar a crescer, amadurecer, receber sabedoria do alto. E aí, irmãos, a gente vai ficar perigoso para o inferno. O capiroto vai começar a reconhecer: rapaz, não vou mexer não, porque aí é cheio da palavra e cheio do Espírito. Toda vez que eu faço barulho, não reage pela carne não, reage pela palavra. Aí é um crente que crê. A gente brincou com todos os outros, mas com esse aqui, ó, rapaz, isso é violento. Ele só reage na palavra. Aqui é o caso de Paulo. Você já parou para pensar? Eu quero contextualizar algumas coisas para você bem simples. Alguns crentes no lugar de Paulo e Silas, mas não é você não, viu? É em outros lugares. Ia começar a dizer em outros lugares: fique tranquilo, está tudo sob controle. Mas alguns crentes iam dizer assim: tá de brincadeira, Senhor? Quando eu era da elite sacerdotal, da elite principal de Israel, da elite de Israel.
Eu era respeitado, cresci aos pés de Gamaliel. Eles botavam até o tapete vermelho para eu passar. Eu era um homem de autoridade, poderoso. Entre a minha família, eu era, olha, fariseu dos fariseus. Zeloso, respeitado, honrado, tremendo. Aí agora eu estou pregando tua palavra e acontece uma situação dessa. Está brincando comigo, papai? Alguns crentes, irmãos, iam começar a questionar a Deus, entrar na zona da murmuração, da reclamação, sabe? Mas não é o caso de Paulo e de Silas, porque eles sabiam o que estava acontecendo. Aqui, irmão, é crente maduro, crente cheio da palavra, crente cheio de revelação, crente cheio de visão. Crente que não tem como prioridade o seu bem-estar pessoal, mas tem como prioridade o reino de Deus em manifestação e operação. O problema, irmãos, é que a gente nasceu de novo e fomos comprados com o sangue de Jesus para viver para Ele. Mas alguns de nós estão tentando viver da velha maneira. Minha vida, minhas coisas, meus negócios. O pastor falou isso, estou machucado, mas não é aqui não. Vou sair do louvor, vou deixar de pregar, vou sair da liderança, vou sair da igreja. Não, irmãos, não é mais para nós que nós estamos vivendo, é para Ele. Não é mais para o nosso bem-estar. Oh! Eu sou violenta, querido, nessas coisas. Sabe por quê? Porque nós precisamos ler a palavra de Deus e ver o que Deus está falando conosco por meio da palavra. E Ele está dizendo: ei, você nasceu de novo para andar aqui na terra como Cristo Jesus. O teu destino é imitar Jesus. O teu destino é imitar Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, não sou eu que estou dizendo não. 1 João capítulo 4, versículo 17. João diz: assim como Jesus é, assim somos nós nesse mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pedro diz: ele deixou exemplo para que possamos seguir os seus passos. O apóstolo Paulo diz: seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ah, te dei vários. Se o problema era, não, já te dei vários. Está resolvido agora. Teu destino é imitar Jesus. É ser como Ele foi aqui na terra. Meu Deus do céu, irmãos. Esse evangelho é poderoso. Porque eu vou te dizer, sim, você pode dizer, Luana. Mas e como é que fica? O aspecto do sucesso, da prosperidade, irmãos, vai te acompanhar. Vai ser vida que flui. Vida que flui. Você não vai ficar mais desesperado. Quando a gente está desesperado com as coisas, não flui. Mas quando a gente está rendido aos pés dele, tudo que a gente precisa é depositado. Você não vai ficar botando força, você não vai ficar nervoso, você não vai ficar estressado. Porque você é impressionado com a presença dele que você carrega. Querido, a presença de Deus é melhor do que as coisas que ele tem para nos dar. Oh, aleluia. A presença dele é melhor do que as coisas que ele tem para nos dar. Agora eu não estou te ofendendo não. Essa manhã, eu creio que pela palavra e pela unção, o Espírito de Deus está dizendo: meu filho, eu sou melhor do que as coisas que eu tenho para te dar. Não deixa que nada ocupe o centro do teu coração. Irmão, qualquer coisa na minha vida e na sua vida que esteja no lugar de Deus é idolatria. Oh, aleluia. Qualquer coisa. Ele precisa ser o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Irmãos, ele é melhor do que o meu pai e minha mãe. Eu vou falar para você, eu amo pregar, ensinar, viu? Dá para ver. Mas eu lembro uma época que eu amava demais. Amava além do que devia. O Senhor falou para mim: você está colocando esse negócio no primeiro lugar no seu coração. Esse negócio está tendo mais a sua atenção do que a minha própria presença. E eu vivia com uma sensação de campo minado. Você sabe o que é uma sensação de campo minado? Você vai andando e parece que o tempo todo tem uma mina terrestre. Você pisa, aí tem uma mina terrestre. Pisa no tem outra mina terrestre. Eu vivia com essa sensação de campo minado. Mas por qual razão? O tempo todo eu estava naquele ambiente de pressão, 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 pressão. Mas o que estava acontecendo? Luana, mas a gente vai passar? Vai. Mas isso que estava acontecendo é porque eu estava dando legalidade ao diabo a partir de um princípio simples. Deus não me deu o ministério para o ministério estar no lugar de Deus. Deus precisa ser o primeiro lugar da minha vida.
E quando o que Ele me dá ocupa o meu coração, eu estou num ambiente da idolatria. E aí eu estou dando legalidade para o próprio inferno vir e colocar o canhão dele sobre mim e me atacar. E eu perco a autoridade, sabedoria, discernimento e espírito criativo. Mas quando Ele é o dono da minha vida, está em primeiro lugar na minha vida. Ainda que se levante barulho, irmãos. Oh, aleluia. Eu vou estar ousada e intrépida, cheia de autoridade, cheia de direção, cheia de sabedoria. E eu vou começar a dizer: ei, capiroto dos infernos, sai caqueando daqui, bicho feio, que eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para Ele. E se eu estou vivendo para Ele, eu tenho autoridade, inspiração, unção e sabedoria. Oh, aleluia. Você é para estar empolgado, irmão. Porque isso é uma salvação para a tua vida. Porque se Ele é o assunto da tua vida, tu vai parar de reclamar e murmurar. Agora, se o assunto da minha vida sou eu vou viver murmurando, reclamando. Todo bicudo. Eu já fiz isso, gente. É feio. Crente mimizento, passa uma vergonha. Agora ele passa a vergonha, irmão. E tem uma coisa aí que é engraçado, viu? Só ele não sabe que está passando vergonha. Mas todo mundo, depois que se junta com ele, sai de perto e diz: mas rapaz, ô Jesus, me ajuda. Ok? Você vive para Ele. Mas o relógio está ali, né? Você vê que eu gosto de pregar. Vamos embora, misericórdia, viu? Não foi o caso deles. Eles estavam na prisão orando, louvando e exaltando o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o dia da pressão é uma oportunidade de Deus ser visto na sua vida. O dia da pressão é um trampolim para você entrar numa nova estação. E o que vai abrir a nova estação de milagres na sua vida e de intervenções divinas é na hora que a pressão vier, tu usar ela como um trampolim, como uma oportunidade da glória de Deus ser vista. Segurar a boca, orar e começar a louvar. Agora, irmãos, o texto vai dizer que eles estavam cantando de tal maneira, pastor, que todos os outros presos estavam ouvindo eles. Eles estavam sendo extravagantes, mesmo, intenso. Oh, aleluia, obrigado, Pai, porque você é bom, independente do natural, independente da circunstância. Você não mudou, você não saiu do seu trono. Agora, esse é um homem que ele sabe que está escrito em Salmos capítulo 22, versículo 3, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Esse é um homem, irmãos, que conhece todas as histórias do Antigo Testamento, que quando Deus ia abrir milagres no meio do povo de Israel, a forma que ele se comportava era louvando e exaltando o Senhor. O povo de Israel na antiga aliança sabia que ficar firme era realmente exaltar, louvar, reconhecer o Senhor, independente da frente dos inimigos. Independente dos exércitos inimigos. Esse é um homem que sabe todos esses princípios. Aí você sabe, ele canta, ora, exalta o Senhor. Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. E você sabe, irmãos, nesse momento aqui, gente, a presença de Deus se manifestou. A presença de Deus se manifestou de uma forma tão palpável que todas as portas da prisão se abriram, mas nenhum preso saiu dela. Você já viu, querido, algum lugar na face da terra que as portas da prisão se abrem e os prisioneiros ficam tudo dentro dela? Só aqui em Atos capítulo 16. Por qual razão? Porque a unção de Deus, a presença de Deus de forma manifesta, palpável, estava se manifestando, operando no ambiente, trazendo consolo para Paulo, trazendo encorajamento. Aí sabe o que ele fez? O carcereiro ia tirar a própria vida, você sabe, você conhece o texto, vou parafrasear agora. Ia tirar a própria vida. Paulo disse: não, rapaz, não tire não, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, cuidou das feridas dele. Paulo pregou o evangelho, aquele homem aceitou Jesus e toda a sua família. Irmão, a pressão é o dia de salvação. A pressão é o dia de salvação. É o dia que você vai servir alguém com a sua própria vida. Você não vai ficar chorando. Minha vida, meus negócios, minha coisa. Não, você vai dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer para você?
Eu vou orar, eu vou na minha igreja, vou servir, vou ofertar, vou dizimar, vou ser uma bênção. Pode caquear, cão dos infernos. Agora se estoure pelas costas. Porque se tu aumentar, rapaz, eu não tenho medo do fogo. Irmão, a gente tem que ser crente da espécie de Sadraque, Mesaque e Abednego. Me bote na fornalha. Vai aumentar 7 vezes. Aumente. Mas eu não me curvo para você, Nabucodonosor. Eu posso perder a vida, mas eu não negocio a minha vida com Deus. A gente precisa desse tipo de crente, irmãos. Desse tipo de crente que ama mais o Senhor do que a própria vida. Oh, aleluia. Aí você sabe, aí resumo da história. Não foi nesse momento que eles saíram daqui. Porque Deus tinha a estratégia certa. E a estratégia para tirar Paulo e Silas dessa situação, ela começou a se abrir. Quando no lugar de murmurar, reclamar, chorar, eles decidiram orar e louvar o Senhor. O fato é simples, Paulo era um cidadão romano. Ele foi julgado, foi jogado na prisão de maneira injusta. Ele não passou pelo devido processo legal. O que é o devido processo legal no Brasil? É o direito de você se defender, de você falar para as pessoas o que está acontecendo. Você não pode ser jogado na prisão sem ser ouvido. Não foi o que aconteceu. Ele foi jogado sem ser ouvido. De forma injusta. Quando os juízes da cidade entenderam que tinham cometido tal injustiça, disseram: manda tirar Paulo e Silas da prisão. Manda tirar Paulo porque ele é um cidadão romano. Paulo disse: não, que eles venham aqui e abra as portas da prisão para a gente sair desse lugar de maneira triunfante. Deixa eu te dizer, Paulo sabia quem ele era. E ele estava dizendo: a gente foi jogado aqui injustamente. Então que agora a gente venha de maneira justa e honrosa ser tirado desse lugar. Agora isso é uma lição, isso é um fato natural, que tem uma lição espiritual. Quando você sabe quem você é, você vai dizer: ei, capiroto dos infernos, na minha vida não, na minha casa não, nos meus negócios não. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então é melhor tu soltar o que me pertence. E eu reivindico tudo aquilo que me pertence, porque eu sei quem eu sou. Irmão, quando você sabe quem você é, você não vai murmurar, você não vai reclamar, você vai orar, você vai louvar, você vai exaltar o Senhor. E por conta de quem você é, no lugar de vergonha, vai haver dupla honra. No lugar de vergonha, vai haver dupla honra. Aquele homem parecia que ia ser envergonhado. Imagina, eu só quero que você pense nessas palavras finais. O grupo de louvor vem aqui. Nessas palavras finais. Só pensa nisso. Os juízes, irmãos, homens de autoridade, poderosos, tudo envergonhado, indo lá na porta da prisão. Paulo, Silas, a gente veio aqui te tirar da prisão, abrir as portas da prisão. A gente entendeu que agiu errado. Sai, pode sair de maneira digna e honrosa. A gente sabe que cometeu injustiças. Irmãos, sabe por quê? Porque quando você reage pela palavra e não pela pressão, sempre vai haver honra sobre a sua vida. E aqueles que muitas vezes foram levantados por Satanás para te jogar naquele lugar, eles mesmos reconhecerão: rapaz, você é diferente. Estou abrindo as portas da prisão para você sair agora de maneira triunfante. Oh, aleluia. Não tenha medo do fogo. Fique de pé. Eu vou encerrar, fique tranquilo. Eu sou obediente, então não vou esticar não. Mas deixa eu te dizer, irmãos. Oh, aleluia. Eu vou encerrar com isso aqui. Não permita que a pressão, a circunstância, tire você do lugar da obediência e defina quem você é e aonde você vai chegar. Nenhuma coisa aqui na terra tem poder e autoridade para definir quem você é e aonde você vai chegar. O teu destino, o teu potencial, a história da tua vida não é definido por aquilo que aconteceu na sua vida. Não é definido por pressões, por circunstâncias. Não é definido por relatórios humanos, intelectuais e diagnósticos. A sua vida, irmãos, é definida pela história de Cristo Jesus. A sua vida é definida pela história de Cristo Jesus. Pela história de Cristo Jesus. Ele sabe quem você é e Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe quem você é e Ele sabe onde você vai chegar. Seja ousado e intrépido de tal maneira que ainda que você seja lançado no fogo, você vai dizer: eu não vou negociar. A minha vida de adoração, de comunhão e de relacionamento pode aumentar. Eu posso virar cinza.
mas eu não abro mão do que Deus está fazendo na minha vida. Quando você, irmão, se comporta a partir desse lugar, o quarto homem, o Senhor, vai entrar com você na fornalha. E deixa eu te dizer, Ele vai tirar você da fornalha e não vai ter nem cheiro de fumaça, cheiro de fogo. Sabe por que não vai ter, irmãos? Porque quando Deus opera milagres, livramentos e maravilha, Ele faz de maneira completa, de tal maneira que você não é crente traumatizado. Você é crente cheio da palavra, livre, ousado e intrépido. Tão intrépido que você vai dizer: ei, eu já estive nesse lugar e eu sei que Ele entrou comigo. Eu sou fiel a Ele até o fim.